A minha melhor amiga é do signo de Touro e a minha mãe também é do signo de Touro. E as duas são completamente diferentes. Astrologia é uma bobagem e não funciona. Você já deve ter ouvido esse tipo de frase, ou pior, já falou ou pensou dessa forma. Se isso já aconteceu com você, ou se você pensa dessa forma, eu tô gravando esse vídeo exatamente para você. Não sai daí, fica aí que eu vou te provar que tá tudo errado e a astrologia funciona assim. Olá, gente linda, gente estelar, meus seguichiques, tudo bem com vocês? Eu sou o Anderson Delfino, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Por aqui a gente fala de estilo e comportamento e hoje nós vamos falar de astrologia. Sim, esse canal também tem vídeo de astrologia. E aliás, nós temos aqui no canal 2 shorts falando de astrologia que são bem legais. E eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui. Então, acabando esse vídeo, não agora. Quando acabar esse vídeo, você vai lá na descrição e os links para os 2 shorts estarão lá. Vale a pena você conferir. São shorts, então são pequenininhos. Vale a pena você escutar o que eu estou falando lá nesses 2 shorts de astrologia. Bom, hoje nós vamos falar sobre uma coisa que eu escuto muito. Ah, eu tenho uma pessoa, minha irmã é de um determinado signo e a minha melhor amiga é do mesmo signo. E elas são pessoas completamente diferentes. Como se explica isso? A astrologia funciona ou não funciona? Isso tem uma explicação? Ou a astrologia é uma grande bobagem? Sim, isso tem uma explicação, é muito simples, mas para isso é importante que você tenha alguns conceitos básicos de astrologia. E eu vou começar então esse vídeo passando esses conceitos básicos para que a gente possa entender direito o porquê que uma pessoa de um determinado signo é completamente diferente de outra pessoa desse mesmo signo. A gente precisa começar entendendo que a astrologia é uma ciência. A astrologia não é um sistema divinatório ou por inspiração ou, enfim, não é algo hipotético. A astrologia é uma ciência. E como muitas ciências, a astrologia pressupõe uma série de cálculos. Para a gente chegar até o resultado final da astrologia, a gente faz uma série de cálculos. E que cálculos são esses de astrologia? Bom, a astrologia ela parte sempre do que a gente chama de mapa natal, ou conhecido mais popularmente como mapa astral, que é a mesma coisa. Para se calcular o mapa natal ou mapa astral, nós precisamos de alguns dados do dono do mapa. Esses dados são a data de nascimento, com o dia, o mês e o ano de nascimento, a hora precisa da data de nascimento, e aí a gente vai voltar nessa questão de ser o horário preciso, e a localização do nascimento, ou seja, a cidade onde a pessoa nasceu. Seja Fortaleza, Cuiabá, São Paulo, Tóquio, Nova York. E por que esses dados são importantes? Na verdade, o mapa natal ou mapa astral, tanto faz, é uma fotografia do céu no momento exato em que a pessoa nasceu e o céu do ponto de vista daquela localização do nascimento, ou seja, da cidade de nascimento. Sim, porque o céu de cada cidade é diferente. Quando a gente olha para o céu, por exemplo, de Atibaia,
que é no interior de São Paulo, é um céu completamente diferente de Florianópolis, lá em Santa Catarina. Então eu preciso saber a coordenada geográfica, né, latitude e longitude da cidade onde a pessoa nasceu. Então eu preciso da informação da cidade de nascimento. Uma vez eu tendo a cidade de nascimento, a gente vai buscar, vai pesquisar as coordenadas geográficas, latitude e longitude, para eu saber, do ponto de vista daquela cidade, como estava o céu na data de nascimento e na hora exata do nascimento. Mas hora exata, precisa saber hora e minuto exato? Sim, precisa saber a hora exata de nascimento. Porque para o mapa natal, alguns minutos não vão fazer diferença. Mas existem técnicas que a gente pode gravar um outro vídeo mais para frente falando sobre isso, que são técnicas de previsão. Porque o mapa natal, ele vai descrever a personalidade daquela pessoa, com todas as suas qualidades e pontos fortes e todos os seus pontos fracos. E pelo próprio mapa, a gente busca saídas para os pontos fracos e como realçar os pontos fortes desta personalidade. Muito bem, mapa natal, então, é calculado a partir da hora de nascimento, mas essa hora pode ter uma certa imprecisão, porque o mapa não vai mudar muito. Mas as previsões, que são mapas feitos a partir do mapa natal, elas mudam a cada 6 minutos, ou seja, cada 6 minutos de diferença no horário de nascimento pode representar um ano a mais ou a menos nas previsões astrológicas. Portanto, se houver uma imprecisão no horário de nascimento e essa imprecisão for da ordem de 6 minutos, até 6 minutos, para mais ou para menos, haverá uma imprecisão de um ano nos mapas de previsões. Então, por isso, é tão importante o horário de nascimento ser preciso. E se eu não sei o horário preciso de nascimento? Existem técnicas também, que podemos falar em outros vídeos, em que você pode fazer o ajuste de hora por fatos que já ocorreram na vida desta pessoa. A gente pega alguns fatos que já ocorreram, a hora que se pensa em que essa pessoa nasceu e a gente faz o ajuste de hora. Isso é possível de ser feito. Bom, mas todos esses assuntos, previsão, ajuste de horas, não são o tema de hoje. O tema de hoje é a diferença de uma pessoa para outra dentro de um mesmo signo. Mas é importante que você saiba da onde vem o mapa natal. Então ele vem do horário preciso, da coordenada geográfica e da data do nascimento dessa pessoa que está sendo calculado o mapa natal. Com esses dados, o que a gente faz? A gente calcula como estavam os planetas no momento do nascimento da pessoa. Como estavam os planetas, eu quero dizer em que posição eles estavam. É importante fazer um parênteses aqui, que a astrologia nasce lá na antiguidade a partir das observações que se faziam do céu do momento. Ou seja, os povos antigos, de antigas civilizações, que não tinham toda a poluição que a gente tem hoje, que era um céu diferente do que é o céu de hoje, eles olhavam para o céu, identificavam os planetas e começaram a perceber que sempre que os planetas estavam numa determinada posição, ocorria um certo fato ali no vilarejo, ali na aldeia onde eles estavam. Isso começa, obviamente, com a Lua, e eles começam a observar as fases da Lua, e depois esses conhecimentos se estenderam para os demais planetas que eram visíveis naquela época a olho nu, pelo menos os planetas mais próximos da Terra.
E até hoje a gente faz a mesma coisa. Identifica os planetas no céu através de cálculos, hoje em dia, né, que a matemática e a ciência nos permitem. Aliás, hoje a gente faz isso por programas de computador, né? Você joga esses dados que a gente falou, data de nascimento, horário preciso e localização do nascimento, joga num programa de computador e ele calcula onde os planetas estavam no momento do nascimento. E isso é o mapa natal ou mapa astral. O mapa natal é composto por 10 planetas. Na verdade, a gente tem 8 planetas, mais o Sol, que a gente sabe que é uma estrela, a gente chama de luminar, mas considera como se fosse um planeta, e a Lua, que também sabemos que é um satélite natural da Terra, mas normalmente a gente chama de planeta. Portanto, são os 10 planetas. Além dos 10 planetas, o mapa natal é dividido em 12 fatias. Pense numa pizza redonda, dividida em 12 fatias. Cada planeta estará em uma dessas fatias. A essas fatias a gente chama de casas. Então nós temos 10 planetas distribuídos em 12 casas. Essas 12 casas são preenchidas pelos 12 signos do zodíaco. E cada mapa será preenchido de uma maneira diferente, de acordo com a hora em que o Sol nasceu naquele dia do nascimento. Veja como eu estou acrescentando conceitos a vocês. A gente já sabe como o mapa natal é calculado, com que dados e por que são importantes esses dados, do que é composto basicamente o mapa, que são planetas e casas, e agora eu estou te dando mais uma informação, de que essas casas, na verdade, elas são preenchidas por signos, e o preenchimento dessas casas por signos é diferente de mapa para mapa, porque depende do momento em que o Sol apareceu no horizonte no dia do nascimento. Então, a cada dia, o Sol nasce num horário diferente. Às vezes, às 6 da manhã, 5 e meia da manhã, 6 e meia da manhã, vai depender da época do ano e da localização geográfica da cidade de nascimento. Então veja, quantos conceitos de astrologia você já está tendo nesse vídeo. É muita coisa, não é? Talvez você já até soubesse disso, mas olha quanto conteúdo tem nesse vídeo. Isso já está valendo um joinha aí embaixo? Um like aqui para o nosso vídeo? Deixa o seu joinha aí pra gente, vai, por favor. Pode ser? Deixa o joinha aí embaixo pra gente. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, porque muita gente assiste os vídeos do canal, mas ainda não está inscrito. Então é importante que você se inscreva e aperte lá o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos aqui no canal. Muita gente vem aqui, assiste vídeo toda semana, mas ainda não se inscreveu. E se é a sua primeira vez, também se inscreva. E não esquece, mais uma vez, de ativar o sininho. Quando você clicar no sininho, vai abrir uma aba e você clica em todas as notificações. Assim você recebe tudo que a gente postar aqui no canal. Tá bom? Então, estou esperando. Vai lá, clica no joinha, se inscreve no canal para a gente continuar o vídeo. E não se esqueça de deixar comentários aí embaixo também. Ficaram dúvidas lá no final do vídeo? Põe nos comentários. Você gosta que a gente fale de astrologia? Quer mais vídeos de astrologia? Quer vídeos de previsão? Quer vídeos de planetas, signos? Quer que a gente fale sobre ascendente? Sobre o que você quer que a gente fale de astrologia aqui no canal? Deixa nos comentários que a gente programa novos vídeos de astrologia aqui para o canal, tá bom? Voltando então lá para o nosso mapa, que tem 12 casas preenchidas por signos,
esses signos dependendo da hora de nascimento da pessoa e do nascimento do Sol no horizonte, além dos 10 planetas espalhados por esse mapa. Então veja como é complexa a construção do mapa natal, como tem uma série de dados nesse mapa natal. Esse mapa natal, na verdade, é a digital astral do dono do mapa. Então, cada pessoa tem um mapa diferente. Percebe como é diferente você ter todo esse conceito do que apenas o signo que a pessoa nasceu? Falando nisso, vamos dar mais um dado aqui para você entender perfeitamente o que eu estou querendo dizer. O que é ser do signo de Touro? Ser do signo de Touro quer dizer que quando a pessoa nasceu, o Sol estava passando na frente do signo de Touro. Na verdade, o que acontece? Os planetas estão andando, eles estão orbitando no céu, os planetas não estão estáticos. Para que lá na antiguidade as pessoas conseguissem dar uma localização dos planetas, eles criaram uma faixa imaginária que não existe no céu, que se chama de zodíaco. Essa faixa imaginária foi dividida em 12 partes iguais, com 30 graus cada parte. Veja, 30 graus vezes 12 são 360 graus, o círculo completo. Portanto, o zodíaco é uma faixa imaginária por trás dos planetas que, olhando da Terra para o planeta, seja ele Vênus, Marte, Júpiter, a gente diz que lá atrás do planeta está o signo de Sagitário, ou o signo de Peixes, ou o signo de Aquário. Isso foi criado, essa convenção foi criada para poder localizar os planetas no céu. Essa faixa imaginária se baseou inicialmente nas constelações zodiacais, que depois se descobriu que as constelações também estavam em movimento e hoje as constelações estão defasadas do zodíaco. O zodíaco continuou sendo uma faixa imóvel, uma faixa estática, e as constelações ao longo de milhares de anos foi andando, e hoje a gente sabe que o zodíaco se defasou das constelações. Inclusive, esse é um outro assunto que a gente pode tratar aqui no canal, a diferença de constelações para faixa zodiacal, o que gera dois tipos de astrologia. A astrologia tropical e a astrologia sideral. Mas isso é um outro assunto, se você quiser, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente grava um vídeo sobre isso, tá bom? Pois muito bem, se o zodíaco serve para localizar os planetas no céu, quando eu digo que uma pessoa é do signo, por exemplo, de Peixes, o que eu estou querendo dizer é que quando ela nasceu, o Sol estava na frente do signo de Peixes, ou o signo de Peixes estava atrás do Sol quando essa pessoa nasceu. Portanto, ser de um determinado signo quer dizer simplesmente qual era a posição do Sol no momento do nascimento. Voltando para o exemplo lá do começo do vídeo da sua melhor amiga, que era do signo de Touro, e da sua mãe, que também é do signo de Touro, isso quer dizer que quando a sua amiga nasceu, o Sol estava passando na frente do signo de Touro. E que quando a sua mãe nasceu, o Sol também estava passando na frente do signo de Touro. Mas cada uma delas tem um mapa diferente, porque cada uma nasceu numa data e num horário e provavelmente numa cidade diferente. Portanto, nós não somos apenas o que a gente chama de signo solar. Nós somos um complexo inteiro que se chama mapa natal. E esse mapa natal, com suas diferentes casas,
diferentes signos preenchendo essas casas e diferentes posições dos planetas nas casas e nos signos. Percebe como cada indivíduo vai responder diferente de acordo com o mapa que ele tem no momento do nascimento? E que esse mapa é muito mais complexo, é muito mais completo do que somente o signo onde estava o Sol no momento do nascimento? Lembra que eu te falei que o mapa natal é sua digital astral, ou seja, só você tem aquele mapa? Portanto, o mapa da sua melhor amiga e o mapa da sua mãe são mapas completamente diferentes. O signo solar, ou seja, o signo onde o Sol estava no momento do nascimento, é só uma parte pequenininha do que o mapa natal todo representa. Então, provavelmente, a sua mãe tem um mapa muito diferente do mapa da sua melhor amiga. E por isso, mesmo sendo pessoas do mesmo signo solar, no caso do exemplo do signo de Touro, cada uma vai ter uma personalidade completamente diferente. Porque cada uma tem um mapa natal calculado a partir da data, da hora e do local de nascimento de cada uma. E cada um desses mapas é completamente diferente um do outro. Entendeu agora por que pessoas de um mesmo signo têm personalidades completamente diferentes? Porque, na verdade, os mapas natais dessas pessoas são completamente diferentes. Ser do mesmo signo é apenas uma partezinha muito pequena de todo o estudo astrológico que vem a partir do mapa natal. Neste momento, você já deve ter pensado o que todo mundo pergunta nessa hora da explicação. Bom, então, irmãos gêmeos não teriam o mesmo mapa natal? Você lembra que eu te falei lá no começo do vídeo que a cada 6 minutos de diferença no nascimento, no horário de nascimento, representa um ano na técnica das previsões astrológicas? Então, mesmo gêmeos, mesmo irmãos gêmeos, que nascem no mesmo par, ou na mesma cesariana, nascem com minutos de diferença. Esses minutos vão representar alguns meses, ou às vezes até anos, nas previsões astrológicas. E isso faz muita diferença no desenvolvimento de uma pessoa. Imagina se um irmão gêmeo nasceu com uma diferença de 6 minutos para o outro irmão gêmeo. O que vai acontecer é que as previsões astrológicas para esses dois irmãos serão diferentes em torno de um ano. Ou seja, um dos irmãos vai ter acontecimentos um ano antes que o outro. E isso vai moldando um caráter e uma personalidade de maneiras diferentes. Porque às vezes o acontecimento é o mesmo, mas a época é outra. Imagina, por exemplo, um irmão gêmeo que passou por um evento antes da pandemia e o outro irmão passa pelo mesmo evento um ano depois, já dentro da pandemia. São experiências completamente diferentes, que irão marcar de maneiras diferentes esses dois seres. E, portanto, terão uma construção de personalidade ao longo da vida de maneiras diferentes. E serão pessoas diferentes, mesmo tendo mapas muito parecidos, porque o nascimento foi muito próximo, então os mapas natais são muito parecidos, mas ao longo da vida, as diferentes previsões astrológicas que vão acontecer em diferentes momentos moldam a personalidade desses dois seres de maneiras completamente diferentes. E, portanto, mesmo dois irmãos gêmeos terão personalidades, traços de personalidades diferentes
porque serão moldados ao longo da vida de maneiras diferentes pelas previsões astrológicas. Neste momento, você ainda pode me perguntar o seguinte: mas podem ter nascido duas crianças de pais diferentes, exatamente no mesmo momento, na mesma cidade, na mesma data. E aí, como é que fica essa questão? Então, eu vou te contar aqui uma curiosidade. Eu conheci um rapaz que nasceu na mesma data, mês, dia e ano, no mesmo horário, e aqui em São Paulo, porque eu nasci em São Paulo, então esse rapaz nasceu no mesmo dia, mês e ano, mesma hora e mesma cidade que eu. Portanto, nós somos gêmeos astrais. É o termo que a gente usa para identificar pessoas que nasceram exatamente com o mesmo mapa natal. E aí você já deve estar se perguntando: bom, você conheceu essa pessoa e ela era igualzinha a você? Olha, esse rapaz era muito, muito parecido comigo. Só que nós nascemos em ambientes completamente diferentes. E o ambiente também molda o caráter, também molda a sua forma de expressar aquela mesma energia astral. Então, o mapa, ele depende muito do ambiente onde a personalidade está se desenvolvendo para refletir aqueles aspectos do mapa natal. Portanto, nós dois éramos pessoas muito parecidas, nós tínhamos muitas, mas muitas semelhanças, fatos muito semelhantes, mas ainda assim eu digo éramos porque eu perdi o contato com ele, tá? Hoje em dia eu já não tenho mais contato com essa pessoa, mas nós, apesar de muito parecidos, de eventos muito similares, nossas vidas tiveram andamentos paralelos, mas diferentes. Então, nós nos desenvolvemos como personalidades de maneiras diferentes, porque o meio proporciona situações para a gente expressar uma mesma energia planetária de diferentes maneiras. Por isso é tão importante a consulta presencial com o astrólogo e o cliente, porque na consulta presencial o astrólogo tem a oportunidade de trocar com o cliente e perceber em que nível o cliente está vivenciando aquele mapa. Eu sempre gosto de dar como exemplo, para a gente entender o que é o nível de vivência do mapa, o exemplo do cirurgião, do médico cirurgião, do açougueiro e do estripador, do assassino estripador. Esses três casos, que obviamente eu estou exagerando, fazendo uma hipérbole de exemplo para ficar mais didático e mais claro, mas essas três personalidades têm o mesmo aspecto no mapa, que é um aspecto de Marte e Plutão e Escorpião. Então, quando a gente olha o mapa de um médico cirurgião, de um açougueiro e de um louco estripador, um bandido estripador, provavelmente no mapa existirá o mesmo aspecto nos três mapas, mas as pessoas desenvolveram esses três mapas em instâncias, em níveis diferentes. Então, o meio é importante para você saber em que nível o cliente está vivenciando aquele mapa. Portanto, é por isso
que a sua mãe e a sua melhor amiga, mesmo sendo do mesmo signo, são pessoas completamente diferentes. Muito provavelmente elas têm mapas diferentes, porque elas não nasceram exatamente no mesmo horário, não nasceram exatamente na mesma cidade e não nasceram na mesma data. Portanto, os mapas são diferentes. E se ainda assim elas nasceram na mesma data, no mesmo horário e na mesma cidade, ainda assim, o meio em que elas cresceram e que elas se desenvolveram certamente foram meios diferentes e, portanto, elas desenvolveram personalidades que estão vivenciando esse mapa em níveis diferentes. Eu acho que agora deu para você entender o porquê a análise do mapa natal é tão profunda. Uma análise astrológica não é só saber qual é o ascendente, saber qual é o signo. A gente tem uma análise profunda do mapa. Dentro desse mapa, como eu disse, a gente tem 12 casas, 12 signos preenchendo essas casas. Nós vamos ter o ascendente, o signo lunar, a relação entre os planetas, que também é diferente de acordo com a data e o momento do nascimento, enfim. A análise do mapa é muito mais profunda do que simplesmente o signo solar. E é por isso que essa afirmação, fulana é de um determinado signo, Beltrana é do mesmo signo, e elas são completamente diferentes, portanto a astrologia é uma bobagem, essa afirmação é completamente infundada, porque a astrologia é muito mais profunda do que simplesmente o signo solar. Eu espero ter conseguido explicar nesse vídeo breve sobre os fundamentos do cálculo astrológico e o porquê cada mapa é um mapa e como cada personalidade se desenvolve diferentemente no mesmo mapa, mas em ambientes diferentes. Esses são conceitos bem básicos, importantes para qualquer estudo astrológico, e a gente pode desenvolver melhor esses assuntos separadamente em próximos vídeos. Eu aguardo os seus comentários aqui embaixo do que mais você quer saber sobre astrologia, o que ficou de dúvida sobre esse assunto, e não esquece de deixar o seu like, o seu joinha aqui pra gente, para ajudar o engajamento do vídeo. E se você ainda não está inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, tá bom? Eu conto com a sua colaboração para a gente engajar esse vídeo e produzir mais conteúdo legal e bacana sobre astrologia aqui para o canal. Por hoje eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo aqui no canal. Um grande beijo. Fui. Coceira no ouvido, sabe? Cortar essa parte ainda. E não vai colocar isso nos erros. De novo. Coceira. E tá limpa, viu? Tenho certeza.